que nós nos reunimos para um culto como este, podemos considerar, quem sabe, um dos cultos mais lindos que a igreja pode participar. Culto de Santa Ceia, onde estamos aqui para relembrar a morte do nosso Senhor. Se olharmos e pensarmos naquele quadro terrível, doloroso que Jesus enfrentou por nós, desde o momento em que ele estava orando no Getsêmani, onde ele se angustiou de tal forma que o seu suor se transformava em grandes gotas de sangue que caía até o chão. Pense nisso. Por que aconteceu isso? Por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados, dos nossos pecados. Jesus se angustiou de tal forma, e na sua oração ele foi orando, sentindo aquela grande angústia, sabendo e conhecendo o grande sofrimento que estava por vir, e ele orava e dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Foi angustiante, irmãos. Você pode pensar nisso? Você pode ligar o teu pensamento lá no Getsêmani e lembrar de quanta angústia o Mestre passou por nós? Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas a vitória da igreja, a nossa vitória, porque ele dizia: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Chegado o momento, vêm os soldados, traído com um beijo, ele é preso, e ele passou por momentos terríveis, e ele foi até a cruz. Já foram lidos aqui textos que falaram sobre a crucificação. À direita, à esquerda, havia ali os malfeitores, um de cada lado, e um dizia: se tu és o Cristo, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas Jesus, ele veio para cumprir o que estava determinado. Enquanto um acusava, questionava, o outro o repreendia e dizia: olha, tu não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, porque os nossos feitos merecem. E ele reconheceu. Ele olha para Jesus e disse: este nenhum mal fez. Que coisa linda, irmãos. Glória a Deus. Mas quem fez isso? Glória a Deus. Tocado por algo divino, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Estava ali condenado, sem nenhum merecimento. Aí ele olha para Jesus e exclama: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pedido maravilhoso e sábio, que Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. João escreveu dizendo que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham
em abundância. Naquele momento, aquele malfeitor, arrependido e reconhecendo os seus pecados, olha para Jesus e confessa: eu sou um pecador, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Glória a Deus. E quando o homem reconhece os seus pecados, quando o homem entende que é um pecador e necessita da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, Deus estende para ele as suas mãos salvadoras. Jesus salvou aquele homem nos últimos instantes da sua vida. Como é maravilhoso servir a Jesus. Não tem como nós estarmos aqui e não sentir a presença dEle, ser tocado por Ele. Tem hora que dá vontade de descer aqui e correr nos corredores da igreja, dando glória a Ele, por causa da sua presença. Nós precisamos nos conter, mas é glorioso e santo, como é maravilhosa sentir a presença do poderoso Jesus. Está sentindo Ele aí? Sinta a unção de Deus na sua vida. Meus amados, e Paulo escrevendo essa carta aos Coríntios, ele fala daquilo que ele recebeu do Senhor, ele ensinou a igreja, ele fala sobre os dois elementos da Santa Ceia, que é o pão e o cálice. Isaías também falou sobre isso, Isaías 53, quando ele tem aquela visão de Cristo, e ele começa dizendo que ele não tinha nenhuma formosura, nem parecer, era como uma raiz de terra seca. Isaías disse: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas aí Isaías começa a descrever o Cristo, aí ele começa a dizer: mas ele foi moído por causa das nossas iniquidades, ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Isaías disse: olha, a causa da sua morte é o meu pecado. Isaías vai concluindo o assunto dizendo: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aqui estamos nós mais uma vez para relembrar a morte do Senhor, para participarmos da Santa Ceia. E algumas atitudes nós precisamos observar na palavra de Deus. Paulo disse, primeira carta 11:28, examina-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Precisamos examinar. Examinar o quê? Primeira atitude aqui, Paulo diz: examina-se a si mesmo. Lembra daquele centurião que estava com o servo doente? O servo estava moribundo, prestes a morrer, e o centurião, ouvindo falar de Jesus, creu em Jesus, e deu ordem ao seu servo, dizendo: olha, ide aonde está Jesus, pede ele para vir aqui na minha casa, pôr a mão sobre o servo, porque eu creio que ele será curado. E os moços foram, encontraram Jesus, Jesus estava vindo. Mas o centurião foi examinar a sua vida, deu uma olhada para si, olhou para dentro dele, e disse: não sou digno de receber Jesus na minha casa. Olha o reconhecimento deste homem. Ele examinou a si mesmo: não sou digno de que ele entre embaixo do meu teto. Mas ele estava crendo no agir do Senhor. Ele estava crendo naquilo que o Senhor podia fazer. Aí ele mesmo sai ao encontro de Jesus. Jesus estava próximo à sua casa, e ele então sai em direção a Cristo, encontra com Jesus, e disse: Senhor, na verdade,
conjecturando: mandei os meus servos te encontrar, para que viesses à minha casa, mas eu não me achei digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu me acho um homem indigno, mas tem uma coisa: eu tenho homens às minhas ordens, eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, a outro faz isso e ele faz. Então, Senhor, diga uma só palavra e o meu criado sarará. Que fé gloriosa! Ele se achou indigno, ele se examinou e viu, falou: não tenho como receber o mestre na minha casa, mas eu creio que se ele disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus o abençoou, e quando ele entra na casa, o servo doente já estava curado para a glória de Deus. Jesus está aqui. Jesus tem vitória, Jesus tem saúde, Jesus tem cura, Jesus tem vitória para te dar, Jesus tem revelação, Jesus tem renovo espiritual, Jesus tem, Ele tem, a despensa do Senhor, ela está cheia, a mesa do Senhor está posta nesta noite, e Ele tem alegria para o teu coração aflito e angustiado. Mas examine, faça um exame, examine-se, pois o homem a si mesmo. É a primeira atitude. Vamos examinar se eu não tenho pecado contra Deus. Não é? Como está a nossa vida? Examine. Como está a sua vida com Deus? Tem um hino que diz: como está a sua vida com Deus? Como está? Quem sabe ele aí, cante. Eu não me lembro a letra dele, mas tem uma parte do refrão diz assim: a minha vida com Deus vai muito bem. Como está a tua vida também? Examine. Paulo está dizendo: examine-se a si mesmo, é a primeira atitude. Examinar se não temos pecado contra Deus. Examinar os nossos pensamentos. A Bíblia fala de pensamentos viciosos, pensamentos maliciosos. Às vezes eu olho para o irmão e penso coisas ruins a respeito deste irmão. Dentro do meu coração eu maquino pensamentos ruins contra o meu próximo. Paulo está dizendo: examina-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos participar dando glória a Deus. Examinar o quê? Vamos examinar as nossas palavras. Tem gente que abre a boca e fala o que vem, mas a Bíblia diz que nós precisamos refrear a nossa língua. A Bíblia diz que nós prestaremos conta diante de Deus de todas as palavras torpes que sair da nossa boca. Então, meus amados irmãos, vamos examinar as nossas palavras, vamos considerar. E às vezes se faz necessário chegar no irmão e dizer: irmão, me perdoe pelas minhas palavras. Oh glória! Você pode dar glória para Jesus? A glória aqui é para o Senhor Jesus. Então, meus amados, examinar se pecamos contra Deus, examinar os pensamentos, examinar as palavras, examinar as nossas atitudes, se não tem sido atitudes de desobediência a Deus. Então Paulo está dizendo aqui:
meus irmãos, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E ele então diz: examina-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Coisa maravilhosa é quando vem o oficial da igreja com a bandeja de pão, de cálice, que a gente, sem questionar, sem pensar, vai com liberdade e alegria, serve-se do pão ou do cálice e participa com alegria. Mas existem pessoas que ficam temerosas: será que eu participo? Será que não? Meu amado irmão, se entregue nos braços de Jesus, entregue a sua vida total a Ele, peça ao Senhor para Ele tomar conta do teu coração, da tua vida, das tuas atitudes. Glória! E você vai participar com alegria, dando glória a Deus, sendo renovado no Espírito Santo, recebendo a presença do Senhor. Quantas pessoas que às vezes vêm para um culto como este com um coração amargurado, né? Amargurado, cheio de rancor, cheio de ira, alguns até coração cheio de ódio. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós precisamos examinar o nosso coração. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como está o coraçãozinho aí? Glória a Deus. Está bem? Estamos bem com o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, o Senhor está aqui para nos abençoar. Nós chegamos aqui para ouvir a voz de Deus. Deus nos abençoa com a sua palavra. Às vezes o Senhor nos exorta, porque Ele quer o melhor para nós. Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a tua vida, pelo poder da palavra. Glória a Deus. Carta aos Efésios 4:31 diz assim: toda amargura, ira e cólera e blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Como é que está aí? Como é que está o coraçãozinho aí? Alguém diz: eu estou sentindo uma amargura na alma. Alma amargurada, coração endurecido. Mas nesta noite o Senhor Deus, Ele muda a tua vida. Nesta noite o Senhor Deus, Ele muda os teus pensamentos. Nesta noite o Senhor tem palavras boas para colocar na tua boca. Nesta noite o Senhor muda as tuas atitudes. Nesta noite o Senhor tira este coração de carne, e coloca dentro de você, aliás, um coração de ferro, e coloca dentro de você um coração de carne, cheio de amor, cheio da graça, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o coração alegre faz brilhar o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. É conhecido. Às vezes nós chegamos em um lugar, nem conhecemos a pessoa, mas quando nós olhamos, nós vemos que o coração está amargurado, abatido, semblante triste, semblante caído. Deus não quer isso para a igreja. Deus nesta noite, Ele quer mandar sobre nós a unção do seu Espírito, para alegrar o nosso coração. Oh, glória a Deus.
Examina-se o homem a si mesmo. Primeira atitude: examinar se temos cometido pecados contra o Senhor. Segunda atitude que devemos examinar: se não temos cometido pecados contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e devemos amar o próximo como a si mesmo. Às vezes eu luto para não cometer pecado contra Deus, mas eu estou cometendo pecado contra o meu próximo. Eu estou falando do presbítero, eu estou falando do diácono, eu falo do pastor, eu falo do evangelista, eu falo da irmã do círculo de oração, eu falo da regente, eu falo de um, eu falo de outro. Veja, meus amados, nós precisamos refletir se nós não temos cometido pecados contra o nosso próximo. E se tiver, a palavra de Deus nos dá o endereço certo para arrumar todas as coisas. Jesus disse: olha, se Pedro perguntou certo dia: Jesus, se o meu irmão pecar contra mim e vier a mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Acredito que Jesus deu um sorriso, falou: não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Teu irmão te magoou, te ofendeu, te deixou irado, tirou a sua paz, está tentando tirar a sua comunhão, perdoa ele, perdoa, libera perdão, vai liberando perdão. Glória a Deus. Se não tem condição de chegar nele, dobra o teu joelho: Senhor, eu apresento fulano de tal, perdoa as suas atitudes, e Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando. De repente, vocês se encontram, fica de pé aqui, pastor João. Às vezes você saiu de casa com aquele coraçãozinho amarrado, e encontra aquele irmão, você não suporta. Glória a Deus. É isso que Deus quer, irmão. Então Paulo está chamando a nossa atenção. Segunda atitude nossa aqui: cuidado com os pecados cometidos contra o nosso próximo. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Aí nós chegamos aqui durante o mês, às vezes nós pisamos no calo de alguém, né? Falamos de alguém, murmuramos contra alguém, falamos de um, falamos de outro. Aí chega no dia da Santa Ceia, a gente chega aqui com a cara de mirréis rasgado, né? Como diz o nostista. Chegamos aqui desconfiado: meu Deus, será que eu posso participar da ceia? Eu falei tanto daquele irmão. Irmão, na hora de falar, vamos falar bem. Na hora de falar, vamos falar bem. Glória a Deus. Um dia perguntaram para um pastor a respeito de Salomão. Nós estávamos numa convenção e criou uma roda de obreiros ali, e estávamos falando sobre a vida de Salomão. Alguém julgando que Salomão não foi salvo, alguém julgando que Salomão não foi perdoado, alguém considerando que, olha, ele era rei, teve muitas mulheres, teve isso, teve aquilo. Aí outro dizia: não, mas lá no final, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele diz: foi rei Israel. Agora eu falo aqui como pregador, e ele conta umas experiências maravilhosas. Então alguém questionando a salvação de Salomão. Aí veio um pastor antigo que tinha na nossa região, que era mestre, muito sábio. Aí ele entrou, ia passando, alguém chamou: pastor, faz favor. E ele veio, falou: nós estamos discutindo a respeito de Salomão, mas como o senhor é uma pessoa sábia, um teólogo muito entendido, o que é que o senhor acha? A gente julga que Salomão foi salvo ou não? Falou: meus irmãos, na hora de julgar, vamos julgar o melhor, vamos julgar que ele foi salvo, e na eternidade nós vamos saber. Irmãos, vamos falar bem, não fale mal, fale bem.
Oh, abençoado, aquele irmão é um abençoado, aquilo é uma bênção. Pode estar pisando no teu calo, né? Oh, aquilo é uma bênção de Deus. Aí ora, Jesus, ele é uma bênção, mas precisa da tua ação na vida dele. Ajude ele. Glória a Deus, dê graça para ele, ensina ele a te servir, ensina ele a estar na tua presença. Que coisa maravilhosa, quando nós tomamos essas atitudes, de interceder por aqueles que nos perseguem, de interceder por aqueles que falam mal de nós, de orarmos por aqueles que tentam ver a nossa derrota. Mas uma coisa é certa, meus amados irmãos, se a tua vida está na presença de Deus, pode levantar contra a tua vida, que a vitória é tua pelo poder do nome de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele responde: é Deus quem os justifica. Meu amado, quem te justifica é Deus. Esqueça, glória, as pedras que te atiram, elas servem para você levantar um altar. Glória a Deus. Vai levantando um altar com essas pedras aí, vai orando, vai adorando o nome do Senhor, vai abençoando aqueles que te perseguem. Glória. E num dia como hoje, você vai participar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Então precisamos examinar se pecamos contra Deus, precisamos examinar se pecamos contra o nosso próximo, precisamos examinar se pecamos contra o nosso corpo, que às vezes nós pecamos contra o nosso corpo. São atitudes que nós precisamos observar antes de participarmos da Santa Ceia. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, olha aí o risco do pecado contra o corpo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Que o Senhor guarde os nossos olhos, que o Senhor guarde os teus olhos, que o Senhor guarde a nossa carne, que o Senhor nos livra da soberba. E assim sendo, meus amados irmãos, nós teremos condição de participarmos dando glória a Deus, porque quando nós observamos estas coisas, nós temos vida espiritual, nós temos vida de oração, nós temos vida de leitura da Bíblia. Glória a Deus. Nós temos comunhão com Deus, e nós precisamos ter comunhão com os irmãos, porque se nós dissermos que temos comunhão com o céu, e se nós maltratamos nossos irmãos, a Bíblia diz que nós mentimos e não praticamos a verdade. Então a nossa comunhão, ela precisa ser vertical com o céu. Como está aí? Glória a Deus. Eu acredito que se Jacó estivesse aqui, ele estava vendo aquela escada e os anjos descendo e subindo. Fala da comunhão com os céus. Aleluia. Jacó exclamou dizendo: este lugar não é outro senão a casa de Deus, e eu não sabia. Comunhão com os céus, mas a nossa comunhão também é horizontal, comunhão com os irmãos, né? Coisa boa eu olhar para cada um dos irmãos e não ter nenhum questionamento, olhar para os obreiros e eu saber que eu estou em comunhão com cada um dos obreiros, cada uma das irmãs, com os jovens, com os adolescentes, com os servos e servas do Senhor. Então nós precisamos comunhão vertical, comunhão horizontal. Glória a Deus.
E quando nós estamos observando essas coisas, nós temos uma vida ativa no exercício espiritual. Coisa linda. Vida espiritual, vida na presença de Deus. Se é para orar, vamos orar. Se é para cantar, vamos cantar. Se for para pregar, vamos pregar. Se for para evangelizar, vamos evangelizar. Isso é vida espiritual, é vida com Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conceda da sua graça. E nesta noite nós estaremos, dentro de alguns instantes, participando da Santa Ceia. Como é bom estarmos aqui com os irmãos, ver a face de cada um dos irmãos, e lembrarmos que cada um de vocês, que cada um de nós, fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Imagina, não é pouca coisa não, irmãos. Isso é coisa maravilhosa. Nós estamos aqui porque nós fomos comprados com o sangue de Jesus. E Pedro, ele disse: olha, vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, com ouro, com prata, com valores terrenos, mas vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa ver aqui os irmãos na presença de Jesus, relembrando a morte do Senhor, até que Ele veio, pensando que daqui a pouco, meus amados irmãos, cumprir-se-á o que está escrito na carta aos Tessalonicenses: Cristo descerá para buscar a igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Nós que estivermos vivos seremos transformados em um corpo glorioso. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que juntos subiremos a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E a Bíblia vem nos dizer que estaremos sempre com o Senhor. Então, meu amado, fica tranquilo, fica debaixo da presença do Senhor, da mão de Deus. Faça cumprir na nossa vida o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Você pode dar um glória para Jesus? Nós vamos participar da Santa Ceia. Enquanto nós vamos participar do pão,